Agora eu vou passar a palavra para o último palestrante desse painel, que é o Dr. Gustavo da Gama Vital de Oliveira. Bem, boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade, cumprimentar a desembargadora Inês, agradecer pela chance de estar aqui, a Thaís, cumprimentar o Maurício também, a doutor Vinícius. E avisar que nós estamos todos sendo transmitidos ao vivo, tá? Perfeito. O que aumenta a nossa responsabilidade. Vou tentar corresponder aí à expectativa. Muito bem. Eu procurei desenvolver o meu tema, né, propriedade administrativa e o direito financeiro, a partir, basicamente, dessas duas colocações. A relação entre a responsabilidade fiscal, os limites de despesa com o pessoal e a improbidade administrativa, porque a LRF é cheia de normas sobre limite de despesa com o pessoal, como a gente sabe, e, em tese, toda conduta ali pode ser imputada como improbidade administrativa. E também no capítulo, no segundo tópico, que eu pretendo falar, sobre o tema da renúncia de receita, que o doutor Vinícius foi muito feliz quando mencionou que, realmente, a gente, quando pensa em improbidade, em desvio, a gente, historicamente, sempre pensa muito mais no lado da despesa. A gente sempre pensa no desperdício, naquele contrato que é forjado. A gente, no Brasil, tem muito pouca história de controle da improbidade no campo da receita. E como dizia muito bem o nosso querido mestre Ricardo Lobo Torres, acaba que dá no mesmo, né? Porque o Estado, ele empobrece da mesma forma. Quer dizer, o Estado que gasta mal empobrece e o Estado que não arrecada empobrece da mesma forma. Então, quer dizer, não faz sentido você ser rigoroso no controle da despesa e não ser rigoroso no controle da renúncia de receita ou do gasto tributário, que eu acho até, doutor Vinícius, que é um termo até, talvez a palavra gasto tributário, embora seja sinônimo de renúncia de receita, mas é interessante porque quando fala em gasto, as pessoas já ficam assustadas, né? Porque quem administra aqui as economias domésticas falou em gasto assusta. Então, às vezes eu prefiro falar em gasto tributário, porque talvez as pessoas deem mais atenção, apesar de ser a mesma coisa de renúncia de receita. Então, é até um termo que eu acho que talvez a gente possa usar com mais frequência, porque impacta mais as pessoas. Mas eu coloco aqui, a gente tem o artigo 73 da LRF, que, a exemplo do que se falou aqui pela manhã, na palestra da manhã, é muito comum essa técnica, o legislador utilizar uma técnica de elencar um regime jurídico, uma lei, e colocar na parte final que as condutas que venham a violar aquela lei, em tese, são sujeitas à improbidade administrativa, e essa é a técnica que a LRF também adotou. Ela diz que, em tese, todas as condutas que são colocadas pela LRF e que são violadas, em tese, podem constituir um ato de improbidade administrativa. E aí, no que se refere a limite de gasto com pessoal, nós temos realmente um problema, porque a LRF ela é recheada de regras sobre limite de gasto com pessoal, mas me parece que algumas imputações de improbidade administrativa nessa seara, elas precisam necessariamente estar de acordo com a terminologia da própria LRF. E eu acho que há um cuidado a ser tomado nessas ações de improbidade, porque muitas vezes se imputa uma conduta de improbidade, quando na verdade, e aquele segundo ponto que eu coloco, muitas vezes existe uma violação de uma regra de limite de gasto com o pessoal, porém não há a efetiva lesão ao erário. E a gente sabe que as condutas do artigo 10 da Lei de Probidade, elas pressupõem a ideia da lesão ao erário, ou seja, às vezes o administrador, por N razões, ele viola uma regra de limitação de gasto, mas aquilo não necessariamente leva a uma lesão ao erário. E é esse que eu queria colocar aqui como uma primeira reflexão. Apenas para trazer um exemplo de como eu acho importante interpretar as regras de limite de pessoal à luz da teleologia da LRF. A gente tem, por exemplo, a previsão no artigo 22
quando o ente atinge o chamado limite prudencial e ele chega a perto lá do 95% do limite de gasto total com o pessoal, existem aquelas vedações do artigo 22, parágrafo único, e o exemplo que eu trago aqui é o inciso 4. Quer dizer, a partir do momento que o ente chega naquele limite de gasto, no limite prudencial, fica vedado incorrer em provimento de cargo público, admissão contra o pessoal, e aí vem a ressalva. Ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores na área de educação, saúde e segurança. E aí tem um tema interessante que chegou ao conhecimento do TCE do Mato Grosso, mas creio que outros estados e municípios enfrentam o mesmo problema. A gente tem, por exemplo, situações em que a vacância do cargo não ocorreu por aposentadoria ou falecimento, mas ocorreu por uma série de exonerações nos últimos anos. E aí, pela letra da lei, um gestor de um município ou de um estado que tivesse atingido o limite prudencial, ele não poderia dar provimento a cargos públicos em razão de exoneração. O que, na minha visão, não faz o menor sentido, porque, apesar de não estar escrito ali no dispositivo a aposentadoria, a exoneração, mas quando eu dou provimento a um cargo público em razão de exoneração, não ocorre o tal prejuízo que foi imaginado pelo legislador aqui. Então, acho que foi um problema de redação aqui do dispositivo. Não faz sentido você permitir provimento de cargo apenas por aposentadoria e falecimento e não permitir o provimento para substituir servidores exonerados. Isso, por exemplo, em municípios é muito comum. Você tem, às vezes, exonerações em massa de servidores e o município fica realmente vedado por aqui. Aí o TCE do Mato Grosso do Sul, examinando essa questão, concordou que não fazia sentido e permitiu que o município editasse atos de despesa com o pessoal ele comprovou que era decorrente de exoneração, porque realmente ali não havia não estava violando a teleologia daquele dispositivo. Só um exemplo prático. Então eu acho que aqui a gente precisa ler com muito cuidado quando se fala em probidade administrativa o artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, que aliás é um primor de redação na minha visão, porque ele resume com muita felicidade a LRF inteira. O artigo 1º, parágrafo 1º, ele realmente foi muito feliz na sua redação e ele tem palavras ali que eu acho que são chaves para a gente interpretar acho que a questão relativa à improbidade administrativa no que se refere à matéria de direito financeiro. O parágrafo 1º fala assim, a responsabilidade fiscal pressupõe, busca prevenir risco e corrigir desvios, olha a expressão, desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Quer dizer, desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas e desvios capazes de gerar despesa com o pessoal sem controle. Quer dizer, a contrário senso, um eventual desvio do administrador, que a gente pode considerar até um erro do administrador, mas que não seja capaz de afetar o equilíbrio orçamentário daquele ente, não deve ser punido, na minha visão. Uma coisa é o desvio que é capaz de gerar um problema de desequilíbrio orçamentário, é capaz de gerar um excesso de gasto com o pessoal. Então parece uma questão literal, mas me parece que tem íntima relação com a própria ideia e uma interpretação sistemática da LRF. Então, aquele caso concreto ali que eu trouxe me parece um exemplo desse. Quer dizer, um prefeito, por exemplo, que dá provimento a servidores numa hipótese de exoneração, ele, pela letra fria da lei, estaria violando a LRF. Mas esse ato do prefeito, ele não é capaz de gerar um desequilíbrio orçamentário, à luz do artigo 1º, parágrafo 1º da LRF. Então, me parece que decidiu bem o TCE nesse ponto, e não faria sentido, por exemplo, punir um gestor por improbidade administrativa nesse caso, no meu entender. E aqui, apenas uma doutrina que reforça essa ideia do professor Carlos Maurício Figueiredo. Outro ponto também diz respeito à própria imputação, às vezes, em matéria financeira, de atitudes de suposta improbidade administrativa do artigo 10. E o artigo 10 a gente sabe que usa a expressão ato de improbidade que causa lesão ao erário. Então, para ser imputada essa conduta, não basta, por exemplo, que um gestor público tenha violado uma regra de limitação de gasto com o pessoal contida na LRF. Para imputação nesse dispositivo, no artigo 10, é preciso demonstrar a efetiva lesão ao erário. E vejam que aqui tivemos um caso do nosso tribunal, em 2015,
em que a 5ª Câmara Civil decidiu uma questão interessante. Ela reduziu a punição que foi aplicada a um prefeito de município, porque considerou que realmente o prefeito agiu errado porque não adotou aquelas medidas que são preconizadas na LRF para redução de gasto com o pessoal quando se atinge o limite prudencial ou se chega perto, ou se atinge o próprio limite total de gasto com o pessoal. Só que a sentença acabou sendo reformada em parte, o provimento foi parcial, porque considerou-se que, embora o prefeito tenha violado regras da LRF e não tenha contido o gasto com o pessoal, aquilo não gerou uma lesão ao erário, porque aqueles servidores foram contratados e estavam trabalhando regularmente. Quer dizer, o prefeito ele não teve nenhum ato de lesão ao erário. O município não ficou menos pobre por conta daquilo, porque o trabalho daqueles servidores foi realmente prestado, não era uma simulação. Então me parece que é importante, e nesse caso concreto foi reduzida a pena, que era muito elevada, de improbidade, e considerou-se que realmente que houve uma irregularidade à luz da LRF, mas que não se podia considerar que houve efetiva lesão ao erário. Então, quando se imputa condutas do artigo 10 em matéria de direito financeiro, me parece importante se ter atenção a esse critério da lesão ao erário. Outro ponto também que é muito comum, ações de improbidade, envolvendo o artigo 21 da LRF, que coloca como nulidade o aumento de despesa com o pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular. Essa é uma hipótese também ligeiramente comum de improbidade, que é imputada a prefeitos e governadores. E aqui também me parece que é importante uma interpretação teleológica desse dispositivo, porque o próprio TCU, nesse acórdão aqui que eu destaco, ele disse que, na verdade, não é qualquer ato que gera aumento de despesa que é proferido nesse período que necessariamente será nulo. Porque é preciso verificar aquilo que o TCU chamou de um verdadeiro ato de favorecimento indevido. E muitas vezes o que acontece? Aquele ato que gera despesa com o pessoal naquele período, ele é decorrente de uma situação que já estava previamente agendada no próprio orçamento do município. Então não faz sentido você punir só pelo fato de que você gerou uma despesa naquele período, punir o administrador. Porque se você for interpretar literalmente esse dispositivo, e acho que muitas vezes é o que acontece, praticamente você teria que paralisar a máquina pública nesse período. E não é isso que ele pretende. É claro que aqui o objetivo do legislador foi o quê? Vedar aquele ato doloso do gestor de deixar um prejuízo financeiro para o seu sucessor. Agora, por exemplo, um eventual reajuste de servidores que estava planejado, que foi dado há 3 anos atrás, e aí uma parcela foi implementada nesse período aqui. Isso significa nulidade da despesa? Me parece que não. E o TCU veio mais ou menos nessa linha. E, nesse sentido também, nós temos esse acordo do STJ, que, mencionando o artigo 21, parágrafo único, também faz uma interpretação teleológica aqui no seguinte sentido: ele possibilita a nomeação de servidores naquele período de 3 meses, antes do final do mandato do titular, desde que o concurso tenha sido homologado antes do início do citado prazo. Então, o concurso foi homologado antes do início do prazo, e o provimento efetivo, quando houve efetivo despesa com o pessoal, ocorreu naqueles 3 meses finais. Mas não me parece que isso também seja um descumprimento do artigo 21, parágrafo único. Então, mais um exemplo concreto em que... Bom, no que se refere à renúncia de receita, que é o segundo tema que eu gostaria de abordar, acho que o doutor Vinícius foi muito feliz quando realmente mencionou a questão que nós temos um problema no Brasil grave, que é a dependência excessiva de muitos municípios, principalmente, de recursos federais. E esse realmente é um problema gravíssimo que o Brasil tem, e isso vai muito em razão de um descumprimento desse artigo 11 da LRF. Porque o artigo 11 da LRF, ele já dá a diretriz clara. Ele diz: constitui um requisito da gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos. Quer dizer, então não basta o município ter uma lei de IPTU e não cobrar o IPTU para valer. Não basta o município ter uma lei de ISS e ter movimento econômico relevante e não cobrar o ISS. Porque o dispositivo foi claro, ele fala instituição, previsão e efetiva arrecadação. Isso também está lá no artigo 1º, parágrafo 1º. E, curiosamente, a lei de improbidade administrativa, que é de 92, quer dizer, bem antes da LRF, já dizia mais ou menos isso. Porque ela coloca como ato de improbidade
no inciso 10, agir negligentemente na arrecadação de tributo. Então, quer dizer, a lei de propriedade efetiva foi até pioneira nesse ponto, antes mesmo da edição da LRF, que é de 2000, daí a preocupação do legislador. Só que a gente realmente não leva esse artigo 11 da LRF a sério no Brasil. E para provar isso, eu trago aqui, essa é a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, que regula hoje, porque a gente sabe que para o município, por exemplo, receber a transferência voluntária, ele tem que provar o cumprimento do artigo 11. Aí quando a gente vai ver, mas como é que é aprovado isso? Ora, isso é aprovado dessa forma. O prefeito faz uma declaração de que tem uma lei de IPTU, e tem uma lei de ISS, tem uma lei de TBI. Quer dizer, basta fazer uma declaração. Parece até brincadeira, né? Mas é verdade. Então, o município declarar que tem IPTU, declarar que tem ISS é muito pouco. A gente tem que avançar no sentido de que aqueles municípios que têm condição de arrecadar o IPTU de forma significativa, o ISS, eles realmente têm que fazê-lo, têm que demonstrar um índice mínimo de arrecadação própria para que ele possa receber transferências voluntárias. Porque não faz sentido realmente que os municípios tenham essa dependência excessiva da União Federal. E é interessante que os dados mostram algo muito interessante, que existe uma relação direta entre a arrecadação própria e a qualidade do gasto público. Então, os dados empíricos mostram que os municípios que têm maior responsabilidade fiscal, no sentido de que realmente arrecadam IPTU, arrecadam ISS, arrecadam seus tributos de forma responsável, os números mostram que o gasto público é de maior qualidade. Quer dizer, não é só uma opinião. Aliás, isso é intuitivo, porque eu costumo dizer, fazer a comparação com meus alunos, qual é o dinheiro que você gasta melhor? O dinheiro que você recebe de mesada do seu pai aos 15 anos ou o dinheiro que você recebe do seu primeiro salário que você conseguiu com o esforço do seu trabalho? É mais ou menos isso que a gente tem no Brasil. É claro que o dinheiro que vem meio que de graça, lá do orçamento federal, de Brasília, de alguma emenda, a tendência é que o cidadão local não se sinta responsável por aquilo. É como se o dinheiro surgisse do nada. E aí, é claro que na hora de pagar do seu bolso, pagar o IPTU do seu bolso, pagar o ISS do seu bolso, é muito mais difícil. Então, os números mostram, e daí a importância da gente ter todos esses mecanismos de controle no que se refere à renúncia de receita no Brasil. Porque quando a gente controla a renúncia de receita de forma responsável, a gente também está melhorando o gasto público. Porque a tendência é que o município seja muito mais responsável na hora de gastar. E aí temos algumas medidas que são também importantes para valorizar esse esforço fiscal dos municípios. Os municípios têm que realmente conseguir demonstrar mecanismos que têm condições de arrecadar recursos com arrecadação tributária própria. E aí, vejo já vou concluir, né, 2 minutos, vejo com muito bons olhos iniciativas do próprio Ministério Público, né, aqui essa notícia, um TAC que foi feito com o município de São Gonçalo, o doutor Vinícius até participou, eu vi na notícia aqui, né? Já teve o segundo. Já teve? Pois é, porque essa notícia é de 2018. Então, quer dizer, eu acho que aqui é um campo interessante de consensualidade, aquilo que o professor Rafael Oliveira falou de manhã, que a propriedade efetiva às vezes também tem que ser pela lógica da consensualidade. Então o Ministério Público aqui fez um TAC para que o município de São Gonçalo tenha a melhoria dos seus mecanismos de arrecadação tributária própria. Acho que é um campo muito interessante e achei muito interessante a iniciativa do Ministério Público. A própria TJ também fez recentemente um convênio com municípios para melhorar a arrecadação de dívida ativa dos municípios. Isso também vem nessa preocupação, né? E aí, por fim, eu coloco um caso interessante, porque a gente está chegando a um ponto no Brasil em que a renúncia de receita e a questão da improbidade administrativa não está atingindo potencialmente só apenas os gestores públicos do Poder Executivo. Porque olha que caso interessante do município de Belo Horizonte. O município de Belo Horizonte, nós sabemos que teve uma mudança na lei do ISS que trouxe novas hipóteses de incidência para o ISS, na Lei Complementar 157, como essas que eu coloco aqui. O prefeito mandou um projeto para alterar a lei do ISS do município de Belo Horizonte para incluir essas situações de cobrança. A Câmara de Vereadores negou, rejeitou o projeto. E aí, a gente sabe que o artigo 8º-A da lei do ISS, ele estabelece a alíquota mínima do ISS de 2% a partir da Lei Complementar 157. E ele pune, foi incluído um artigo na lei de probidade para dizer que qualquer ação que frustrar o artigo 8º-A, ou seja,
tudo que não se arrecadar de ISS com alíquota inferior a 2% seria improbidade administrativa. Aí, comentando o caso do município de Belo Horizonte, temos esse artigo aqui do professor Marciano Seabra de Godoy, que é um grande doutrinador de direito tributário, professor da PUC de Minas Gerais, em que ele defende que os vereadores de Belo Horizonte, ao rejeitarem esse projeto, cometeram improbidade administrativa. Olha que interessante, a gente vai começar a discutir improbidade administrativa não só do chefe do executivo, porque nesse caso o chefe do executivo fez o seu papel. Ele mandou o projeto de lei para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal rejeitou. E aí, será que há improbidade administrativa nesse caso, quando os vereadores rejeitaram? É uma discussão muito interessante que a gente vai ter. A gente sabe que a definição do artigo 2º da lei de improbidade, ela fala genericamente o agente público, inclusive aquele que exerce por eleição o mandato, quer dizer, então, em tese, o vereador também poderia, né? E aí, para finalizar, também temos essa discussão, por exemplo, alguns municípios aqui pelo Brasil, alguns vereadores, Câmara de Vereadores, fizeram movimentos para revogar a COSIP, que é uma contribuição de iluminação pública. Aí eu pergunto, aqueles municípios, os vereadores que revogaram a COSIP em municípios, será que não estão descumprindo o artigo 11 também? Já que a COSIP é um tributo de competência do município? Então, acho que é um outro capítulo da improbidade administrativa a gente começar a verificar que talvez ela não esteja necessariamente somente no Poder Executivo. Às vezes o Poder Legislativo também pode, de alguma forma, em tese, ser responsável. Muito obrigado pela atenção de todos.